Graças e paz, irmãos. Amém. Vamos iniciar com a oração de exaltação ao nosso Deus. Vou convidar a missionária Paula para estar orando ao Senhor. Verdade. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Nós te adoramos, Senhor. Leitura Atos 13, 38. Em uma só voz, vamos lá? Seja-vos, pois, notório, homens, irmãos, que por estes se vos anuncia a remissão dos pecados. Esse é o momento que nós vamos louvar ao Senhor e logo em seguida nós vamos ter um momento silencioso de oração, de perdão. Vamos entoar esse cântico e dizer que estamos aqui para adorar, o nosso Deus. Amém? Estamos aqui para te adorar em tua presença, para te exaltar. Nossos olhos contemplam a face de amor. Tudo que temos, tudo que somos é teu, Senhor. Todos estamos aqui para te adorar em tua presença, para te exaltar. Nossos olhos contemplam tua face de amor. Tudo que temos, tudo que somos é teu, Senhor. Nossas vidas estão guardadas em tuas mãos, estão escondidas no teu coração. Pois somos raça eleita, sacerdócio real, povo santo de Deus, a fim de proclamar teu reino, ó Senhor. Nossas vidas estão guardadas em tuas mãos, estão escondidas no teu coração. Pois somos raça eleita, sacerdócio real, povo santo de Deus, a fim de proclamar teu reino, ó Senhor. A fim de proclamar teu reino, ó Senhor. A fim de proclamar teu reino, ó Senhor. Vamos orar ao Senhor. Recolha nesse instante, baixe sua fronte. Peça perdão ao Senhor pelos pecados, falhas, erros, aquilo que não agrada o Senhor, que temos feito, que tem desagradado a Deus.
Misericórdia, Senhor. Abrimos o nosso coração diante do Teu altar. Confessamos a Ti os nossos erros, os pecados que cometemos. Não deveríamos cometer, Senhor, mas nós cometemos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Porque nós não somos dignos, Senhor Deus, da Tua glória. Não somos dignos de Ti. Somos pecadores, falhos. Pedimos a Tua misericórdia sobre nós, Teu perdão. Nós abrimos o nosso coração diante do Teu altar, Senhor, e pedimos que Tu nos perdoe, que Tu nos dê o Teu perdão, Deus. Tem misericórdia de nós, que somos falhos, pecadores, e erros temos feito durante a nossa vida, durante essa semana, durante esse dia. Queremos confessar que precisamos e carecemos do Teu perdão. Jesus Cristo verteu o Teu sangue por nós. E é por Ele, Senhor, que nós clamamos a Ti. Nós confessamos a Ti. E é por Ele que nós pedimos o Teu perdão, Senhor. Por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós Te oramos, Deus. Nós Te agradecemos. Amém. Vamos fazer a leitura. Livro de Êxodo 32, 30 a 35. Vamos ler junto? Onde que é pé para ter mais força na leitura, né? Sai o diafragma, fica mais livre, né? Quando a gente fica em pé. Vamos ler juntos? E aconteceu que no dia seguinte, Moisés disse ao povo: vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subsiste ao Senhor. Porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Vai, pois, agora e conduze este povo para onde te tenho dito. Eis que meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo por ter sido feito o bezerro que Arão tinha formado. Poder sentar. Estamos vivendo um tempo e há um afastamento de Deus constantemente pelo povo. Ela nos prepara para esse momento, que ela diz na palavra que esse tempo ia chegar. E nós vemos aí a sociedade e muitos cristãos se afastando do Criador, sabendo e conhecendo a palavra. O povo naquela ocasião ali, com que Arão fizesse um bezerro de ouro para adorar,
porque Moisés estava demorando a voltar do monte. E o Senhor castigou todo o povo. Vamos ficar atentos, porque a vinda do Senhor está próxima. Ah, mas isso já vem sendo falado há 1000 anos atrás. É verdade. Desde quando Jesus Cristo foi assunto aos céus, né? Mas as profecias estão se cumprindo. Ah, mas essa doença já aconteceu há 100 anos atrás, uma parecida, né? Temos ouvido isso por aí, né? É verdade também. Vamos nos preparar, porque o Senhor está próximo à sua volta. E Ele quer encontrar verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Temos que estar preparados, né? Vamos louvar o Senhor, vamos adorar com os cânticos, vamos ficar à vontade para exaltar esse Deus que merece o nosso louvor e a nossa adoração. Esse cântico, né, ele fala que o nosso Deus é santo, o outro, santo, santo. E é bom saber que temos um Deus que é santo. O Deus que nós servimos é um Deus santo e que também nos convida para sermos santos, né? E essa verdade nós queremos declarar aqui. Amém? Santo, santo, poderoso, quer e há de vir. Deus da glória, és tu digno, eu me prostro a ti. Santo, santo, poderoso, quer e há de vir. Deus da glória, és tu digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo, ele há de vir. Deus da glória, és tu digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. A honra, a glória pertencem a ti. E o poder, o saber são teus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Santo é o seu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus
Antes de cantar o próximo cântico, nós vamos para a leitura do Novo Testamento. Vamos ler todos juntos, mais uma vez. Vamos lá? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará, nós, pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e o farei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis o que se ajunta com a meretriz, faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Fugir da fornicação. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, porque o espírito pertence a Deus. Vamos louvar mais uma vez ao Senhor. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, oh meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha
mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas digno é o Senhor. Glória a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor nesse instante com a pregação da palavra. Será ministrada pelo pastor Jornal. Vamos orar. Senhor nosso Deus, somos gratos pelo que já falou ao nosso coração nessa noite. Somos gratos pelo teu cuidado que o Senhor tem demonstrado com o teu povo. Pedimos que tu fales a nós agora, através da mensagem que será proferida pelo pastor Jorlão. Que o Senhor use o teu servo, que o Senhor derrame sobre ele da tua graça para ministrar a nós e que possamos estar atentos a tudo aquilo que vai ser falado aqui e aplicar em nossas vidas, em nossos corações, para a honra e glória do teu nome, para que a tua palavra seja edificante para nós e de ensinamento, que ela possa exortar e nos ensinar. Em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Neemias falou algo interessante, que eu acho que vale a pena a gente repetir, dentre outras coisas, que ele falou aqui. Vamos adorar o Senhor agora por meio da palavra. A palavra também é um meio de adoração. Quando o seu povo se reúne para ouvir a palavra, para pregar a palavra, para meditar na palavra, é um ato também de adoração ao nosso Deus. Então vamos adorar o nosso Deus pela palavra. Outra coisa também que me deixou satisfeito foi o fato de os textos estarem de acordo com aquilo que eu vou falar hoje. Nós estamos na quaresma, e a quaresma é um período de arrependimento, de confissão, e eu tenho falado sobre o pecado. E hoje eu quero falar também sobre santidade. Eu entendo que esses são temas fundamentais, irmãos, para a saúde da igreja. São temas que a gente jamais pode abandonar e deixar de falar. E eu não quero falar de santidade daquilo que eu acho que é santidade, simplesmente por uma questão de uso de costumes, mas simplesmente expor o texto. E o texto que eu vou expor, que está lá em Efésios capítulo 4, os irmãos podem acompanhar. Capítulo 4, a partir do versículo 17. Inclusive, o tema que eu vou usar é o tema do título da minha Bíblia, da tradução da minha Bíblia, Revista Atualizada, de João Ferreira de Almeida, que diz assim: a santidade cristã oposta à dissolução. A partir do versículo 17, eu vou ler até o versículo 24, aliás, até o versículo 32. E o texto diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimentos, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tornando-se insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompem segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais no novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade.
Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for boa para a edificação, e conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, ira, gritaria, blasfêmias, bem como toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Portanto, irmãos, o tema da nossa reflexão é a santidade cristã oposta à dissolução. E eu fiz questão de usar essa palavra, né, conforme está aqui, a santidade cristã, né, se opõe à dissolução, porque isso nos leva a entender muito bem o que Paulo estava querendo dizer e o que ele também já havia falado. Eu já tive a oportunidade de pregar o livro de Efésios, mas o livro de Efésios ele é muito rico. E por mais que a gente fale nesse livro, ele sempre vai ter alguma coisa para nos ensinar, certo? Até porque é um texto que nos ensina muito sobre a eclesiologia, ou seja, o que é ser igreja, nos ensina muito sobre aquilo que nós temos em Cristo, as bênçãos que nós temos em Cristo, né? Tanto que no capítulo 1 ele fala sobre como nós somos abençoados, né? Fomos abençoados porque fomos adotados por Deus, escolhidos por Deus. Somos abençoados porque fomos perdoados em Cristo Jesus. Somos abençoados porque recebemos o Espírito Santo como penhor da nossa herança até o resgate de Cristo Jesus. E quando chega no capítulo 4, ele vai dizer assim, logo no versículo 1, irmãos, eu rogo a vocês no Senhor que andeis de modo digno da vocação a qual vocês foram chamados. Essa vocação, né, de ser sido escolhidos por Deus, de termos sido perdoados por Jesus Cristo e agora trazermos o Espírito Santo dentro de nós, que é a presença do próprio Deus, que é a presença de Cristo, que nos ajuda nesse processo de santificação. Então, quando ele diz assim, a santidade cristã oposta à dissolução, está dizendo assim que nós não podemos, ou seja, romper esse compromisso que nós já temos com Cristo. Ou seja, a santidade, a busca pela santidade é oposta a essa dissolução. Dissolução de quê? Dissolução desse compromisso assumido agora com Cristo. E se assumimos esse compromisso com Cristo, isso precisa refletir na nossa vida, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de andar, não é? Ou seja, fazemos parte agora de um novo reino. E esse reino tem valores, tem princípios que não são princípios terrenos, humanos, carnais, mas são princípios eternos, são princípios que vêm de Deus. E por isso que ele está dizendo assim, olha, viver a santidade é algo que se opõe a essa dissolução, ou seja, esse compromisso que agora nós assumimos com Cristo. Viver a santidade é demonstrarmos que agora nós estamos totalmente comprometidos com Cristo. E estar comprometido com Cristo é permitir que esse novo homem agora seja construído em nós. Não é mais o velho homem, não é mais a velha natureza que nos domina, né? Durante 2 sábados, né? Pregamos aqui sobre o livro de Romanos, né? Falando justamente sobre esse tema, que o pecado agora não tem mais domínio sobre nós. Nós estamos mortos para o pecado, mas nós também estamos vivos para Deus agora. E ele vai falar, portanto, sobre isso, né? Que nós devemos buscar essa santidade, porque essa é uma maneira de andar de maneira digna de quem recebeu agora uma vocação muito especial, uma vocação de Deus, né? Uma vocação que vem do alto, né? E nós estamos aqui, nós somos essa igreja, nós somos a igreja porque nós somos o povo escolhido de Deus, nós somos raça eleita, nós somos sacerdócio real, nós somos povo escolhido, nós somos povo de Deus agora. E isso nos leva a ter uma nova postura. E em primeiro lugar, diante disso, o apóstolo Paulo, aqui no livro de Efésios, vai falar assim, em primeiro lugar, então não andem como andam os gentios,
Se nós agora recebemos de Cristo essa vocação, então ele está dizendo, não ande como os gentios. A palavra que Paulo usa aqui como gentios é um pouco diferente daquilo que os judeus eles vão falar no Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento tudo que não era judeu, quem não era judeu era gentil. Aqui Paulo está usando essa palavra gentílica como alguém que não recebeu da parte de Cristo esse conhecimento, que não recebeu da parte de Cristo esses valores eternos, ou seja, aquele que não conhece a Jesus Cristo. Então ele está usando esse termo aqui para dizer, olha, alguém que ainda não conhece a Cristo, que não conhece a verdade, a palavra de Deus. Então ele vai dizer assim, olha, não andeis como andam os gentios. E como é que andam os gentios? Ele vai dizer assim, isso no versículo 17, isso, portanto, digo no Senhor e testifico, que não mais andeis também como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. A pessoa que não conhece a Cristo, que não tem a Cristo, então ela tem os seus próprios valores, os seus próprios padrões de vida. Então ele está dizendo assim, olha, cada um anda no seu próprio pensamento. Tudo bem, existe uma moral que rege a sociedade, mas é bem verdade o que Paulo vai dizer aqui é que aquilo que recebemos de Cristo, os valores, eles são muito mais elevados do que a moral da sociedade. Então a primeira coisa que ele vai dizer aqui é que os gentios, né, eles andam nos seus próprios pensamentos, eles andam na verdade deles. Outra coisa que ele vai falar é que ele diz assim, que eles estão obscurecidos do entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância com que vivem, pela dureza do seu coração. Ou seja, eles têm determinados comportamentos, as pessoas têm determinados comportamentos, porque eles estão alheios à verdade de Deus. Eles não conhecem a vontade de Deus. E por isso, né, os seus corações muitas vezes estão endurecidos, né, e vivem debaixo de uma ignorância, que não necessariamente é uma ignorância por falta de conhecimento da tecnologia, da ciência, mas a ignorância acerca da lei de Deus, da vontade de Deus, dos princípios de Deus. Então assim andam os gentios. E no versículo 19 ele vai dizer assim, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Ou seja, por causa dessa falta de conhecimento, né, de Deus, por causa dessa falta de conhecimento dos princípios, dos valores do reino eterno, então eles muitas vezes se entregam à dissolução para cometerem toda sorte de impureza. Ou seja, para quem não conhece a Deus, para quem não conhece os valores de Deus, tudo está valendo, pode tudo. Tudo é permitido, né? Está valendo tudo, né? Toda forma de amor é válida. Mas isso por quê? Porque eles não conhecem a Deus, eles não conhecem os valores de Deus, não conhecem a verdade, não conhecem a palavra. Então eles são regidos simplesmente pela cultura, né? Por aquilo que é permitido e até mesmo por aquilo que não é permitido. Se lançam ao pecado com avidez. Por quê? Porque eles estão alheios a Deus, são indiferentes às coisas de Deus. O que impera é a vontade da carne, é satisfazer o que está valendo, é satisfazer a sua carne, as suas paixões. E Paulo vai dizer assim, olha, não andeis como andam os gentios, não andeis como andam os gentios, porque você já conhece a palavra, porque você já conhece a vontade de Deus, porque você já sabe que o nosso Deus é um Deus santo e nos chama para ser santos também. É interessante que, assim como a carta de Efésios, a carta de Coríntios e todas as cartas escritas, Paulo sempre vai se referir à igreja como aos santos, né? Aos santos de Coríntios, aos santos em Efésios, né? Chamados para serem santos. E eu quero dizer, irmãos, que esse é um chamado muito sério. A igreja contemporânea, nós precisamos estar atentos a isso. Deus nos chama para a santidade. Deus nos chama para a santidade nesse tempo em que pode tudo. Então, igreja, nós não podemos agora olhar para o mundo e dizer, olha, esse é o comportamento a ser seguido. Não, nós somos a igreja de Cristo. A igreja diz, esse é o comportamento. Esses são os valores, nós influenciamos, nós não devemos ser influenciados por esses valores do mundo, porque nós já conhecemos a verdade, nós recebemos a palavra.
E essa palavra, irmãos, ela não pode ser desprezada. Nós não podemos jogar no lixo simplesmente porque, não, a cultura agora permite, agora tudo é possível. Não, irmãos, um Deus que nós servimos é um Deus que é santo. E a palavra diz, sem santidade ninguém verá a Deus. Isso é uma coisa que nós precisamos refletir com muita seriedade. Sem santidade ninguém verá a Deus. Uma santidade que Cristo já coloca em nós. Somos santos porque estamos em Cristo. Estamos em Cristo, somos santos. Santidade não significa ser perfeito ou estar perfeito. A santificação é sempre um processo. E nós já recebemos essa santificação porque nós estamos em Cristo. Mas ele diz, buscai a santidade. Porque estamos em Cristo, já recebemos essa santificação de Cristo, ele nos chama para essa santidade. Então ele vai dizer, em segundo lugar, que nós agora precisamos nos revestir, agora nos vestir, né, desse novo homem. Não ande como andam os gentios, que não têm entendimento, que não conhecem a palavra. Mas agora, no versículo 22, ele vai dizer assim, no sentido que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Ou seja, a partir daqui ele vai fazer um chamado para que a gente se vista agora, né, primeiro se despoje desse velho homem, dessa velha natureza, desse comportamento que outrora nós vivíamos quando não conhecíamos a Deus, e agora nós possamos lançar fora, nos despojar, largar, né, tudo aquilo que a gente muitas vezes, ao nos convertermos, queremos trazer com a gente, insistimos em trazer com a gente. E ele está dizendo, olha, se despoje desse velho homem, porque ele se corrompe, né? Ele se corrompe segundo o engano. E o pecado é isso mesmo, ele leva o engano, ele traz um tipo de satisfação, mas o seu fim é a morte. E ele manda então a gente nos despojar do velho homem. No versículo 23 ele vai dizer assim, vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E agora ele vai dizer, vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça, em retidão, procedente da verdade. Então está dizendo, olha, irmãos, nós já recebemos algo muito precioso de Cristo. Nós fomos vocacionados, nós fomos chamados para ser um povo diferente. Um povo que é sal e um povo que é luz neste mundo. E ele vai dizer, então nós não podemos mais viver como vivíamos, ou como vivem os gentios que não conhecem a Deus. Portanto, nós devemos agora nos vestir desse novo homem. Desse novo homem que temos como maior exemplo Jesus Cristo. Esse novo homem, ele veio criar em nós. O Espírito Santo de Deus está em nós, ele está recriando essa nova humanidade. Por isso que nós falamos, somos novas criaturas. E aí, a partir do versículo 25, ele vai justamente trazer não um rol taxativo, mas ele vai trazer um rol exemplificativo daquilo que nós precisamos nos despojar e daquilo que nós precisamos nos vestir. Ele vai dizer que o cristão, ele não é apenas alguém que deixa de fazer alguma coisa errada, mas agora o cristão é algo que começa agora a fazer algo também certo, ou seja, não é apenas uma postura negativa, vou deixar de fazer agora isso, mas não, o cristão agora passa a fazer algo positivo também. Esse novo homem agora passa a ter também uma atitude positiva, uma atitude cristã, uma atitude de alguém que foi comprado por Jesus Cristo. No versículo 25 ele vai dar alguns exemplos disso, e em primeiro lugar ele começa a dizer, olha, por isso deixa a mentira, mas fale a verdade. Não é só parar de mentir, não é? Mas agora também é falar a verdade, e falar a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Ele está falando para cristãos. Ele não está falando aqui para alguém que não é cristão, ele está falando para cristãos. Então deixa a mentira, fala a verdade. Porque a Bíblia fala que a mentira, o diabo é o pai da mentira. E não
existe nada, irmãos, que possa subsistir fundamentado na mentira. As pessoas às vezes querem construir relacionamentos em cima de mentiras. E a mentira não prevalece. Eu fico pensando qual o sucesso que um casal pode ter, que uma família pode ter, construindo um relacionamento em cima de uma mentira, ou em cima de mentiras. Então ele vai dizer, olha, por isso deixe a mentira, fale agora a verdade. Ele vai dizer, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Talvez a gente, quando ele fala assim, irai-vos, né? Talvez a gente possa compreender que a gente pode se irar, né? O que a gente deve se irar. Mas eu entendo que quando ele fala assim, irai-vos e não pequeis, é que você imagine que muitas vezes nós somos, em alguns sentimentos, em alguns momentos, nós somos pegos de surpresa. E a ira, ela tem uma questão muito emocional. Às vezes a gente, acontece algo e aquilo vem. Aquilo acontece, nem sempre a gente consegue, vamos dizer assim, controlar de imediato, porque aquilo também é muito rápido e aquilo que nos toma de surpresa. E muitas vezes a reação que nós temos é uma reação de ira. Mas ele diz assim, olha, irai-vos e não pequeis, ou seja, a ira por ter, muitas vezes, ser pego de surpresa, isso ser um sentimento emocional, mas ao mesmo tempo, depois que você tem um tempo para você refletir sobre aquilo, você não permitir que aquilo se torne um pecado na sua vida. E por isso que ele vai dizer, irai-vos, não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja, não deixe que aquilo se estenda, né, ao ponto de aquilo se tornar um pecado na sua vida. E por isso ele diz, olha, irai-vos, não pequeis. Não é que ele está dizendo assim, olha, você tem que se irar, mas não peque. Não, se você for pego de surpresa, muitas vezes por um momento de ira, uma situação que lhe pega de surpresa, reflita, pare, e por causa dessa reflexão, então agora não deixe que essa ira se torne um pecado na sua vida. Não deixe que ela se ponha, né, sobre o sol sobre a vossa ira. Aqui tem a ver com a questão do tempo mesmo. Da gente permitir que isso se estenda, né? Talvez a gente poderia trabalhar aqui a ira como sentimento de justiça. Muitas vezes nós precisamos estar indignados mesmo com algum sentimento de injustiça, com algumas coisas, mas isso não pode se tornar um pecado. Nós somos conhecidos, inclusive, como protestantes. Nós somos um povo que protestamos contra a injustiça, mas protestar contra a injustiça não é ser injusto também. Não é nos tornarmos iracundos, raivosos, mas permitir que tenhamos essa indignação contra as injustiças, né? Mas não permitir que isso também justifique um pecado na nossa vida. E aí ele vai dar uma recomendação no versículo 27, ele vai dizer assim, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Isso, irmãos, é muito importante a gente prestar atenção nisso. Porque a própria Bíblia, o próprio apóstolo Paulo, nos ensinando, ele vai dizer assim, que nós travamos 3 lutas, né? Ou uma luta só, né? De uma maneira pedagógica, só para a gente entender. Existe uma luta contra o mundo. Quando a gente fala do mundo, a gente está falando dos valores contrários aos valores do reino de Deus. Existe uma batalha contra o diabo, mas existe uma batalha contra a nossa própria carne, contra a nossa própria vontade. Paulo diz que existe uma luta dentro de nós. O homem, a carne e o espírito. E aí ele vai recomendar também, ande no espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Mas eu entendo que o nosso maior inimigo não é Satanás, me permita colocar assim, mas é a nossa própria natureza. Porque quando a gente está em Cristo, irmãos, o diabo de fato ele não toca na gente. Mas muitas vezes, irmãos, quando nós nos afastamos da vontade de Deus, quando muitas vezes nós nos arrependemos do nosso pecado e vivemos uma vida como gentios, como alguém que não conhecesse a verdade, a vontade de Deus, a palavra de Deus, então muitas vezes damos lugar ao diabo.
Então ele está dizendo, não deis lugar ao diabo. Por quê? Porque justamente o pecado ele se expressa justamente através da nossa natureza, da nossa carne. E através da nossa carne, através da nossa concupiscência, muitas vezes, nós permitimos a ação do inimigo na nossa vida. E é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, não deis lugar ao diabo. Viver a santidade, irmãos, é não dar lugar ao diabo. Viver a santidade é estar vigilante contra o diabo. Porque a Bíblia fala que ele está ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. Eu acho que existe dois extremos que nós precisamos ter cuidado. É aquele extremo das pessoas que ficam vendo o diabo em tudo e vivem aterrorizadas, né? Porque a vida é uma batalha espiritual eterna. Por outro lado, nós desprezamos muitas vezes que existe uma batalha espiritual, que existe uma luta. E que existe um inimigo que está lutando para lhe derrubar. Que existe um inimigo que está oferecendo coisas para você pecar, para você se afastar de Deus. Nós não podemos desprezar, irmãos, essa verdade. O diabo, ele quer destruir a sua família. E ele não faz isso porque nós temos a promessa de Deus sobre a nossa vida. Nós temos a marca da promessa sobre a nossa vida. Mas a Bíblia diz assim, não dê lugar ao diabo. Muitas vezes nós somos enredados pela nossa própria concupiscência, ou seja, pelos nossos desejos, aquilo que nós vemos, nós queremos. E nós muitas vezes alimentamos. Nós cristãos, irmãos, nós não podemos ser inocentes ao ponto de acharmos que nós somos fortes demais para enfrentar o pecado. Contra o pecado, do pecado a gente foge. Do pecado a gente corre. Vede prudentes como vocês andam. A Bíblia nos manda ser prudente. No versículo 28 ele vai dizer, aquele que furtava, não furte mais. Mas quem furtava agora trabalha. Fazendo o que é bom. Se antes furtava, agora essa pessoa agora acode o necessitado. Veja a mudança. Outra coisa muito importante, aquilo que a gente fala, o que é que sai da nossa boca? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim unicamente e boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Eu fico pensando, irmãos, às vezes como é diferente a gente estar num ambiente, estar com pessoas em que transmite graça, as suas palavras, você tem prazer de estar com aquelas pessoas, é agradável conversar com aquelas pessoas, porque aquelas pessoas transmitem graça. Aquelas pessoas abençoam as nossas vidas. Você imagine, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. E aqui mais uma advertência, não entristeçais o Espírito de Deus, a qual vocês foram selados. É uma recomendação para nós cristãos, porque nós cristãos é que temos o Espírito Santo. Somos nós cristãos que fomos selados. É uma marca que Deus colocou em nós. Porque no dia que ele é o selo, no dia que ele vier nos buscar, a marca está lá, a propriedade exclusiva de Deus, e essa marca é o selo do Espírito Santo na nossa vida. E ele vai dizer, não entristeçais o Espírito. Irmãos, eu acredito que, conforme a palavra, quando nós nos convertemos verdadeiramente e temos a Jesus Cristo, o Espírito Santo habita dentro de nós. Mas veja, muitas vezes nós entristecemos o Espírito Santo. Muitas vezes nós apagamos o Espírito. Lá em Tessalonicenses ele vai dizer, não apagueis o Espírito. Sabe o que é isso, irmãos? É que muitas vezes nós
recebemos a verdade, nos convertemos, mas vamos vivendo uma vida muito superficial de Deus, muito distante de Deus. E aí o que acontece? A gente vai apagando essa ação do Espírito Santo. E é por isso que lá na frente Paulo vai dizer: não vos embriagueis com vinhos, porque há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Irmãos, a nossa experiência de hoje, ela não vai servir para amanhã. Nós precisamos buscar a Deus todos os dias, nós precisamos nos encher de Deus todos os dias, nós precisamos orar todos os dias, nós precisamos nos alimentar da palavra todos os dias. A palavra, a oração, tudo isso é alimento, e sem esse alimento nós caímos. Sem esse alimento nós fracassamos, sem esse alimento nós apagamos o Espírito, sem esse alimento nós entristecemos o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. E eu acho que a melhor maneira a gente vencer o pecado, irmãos, não é a gente dizer assim: olha, meu pai não está aqui, o pastor não está aqui, os presbíteros não estão aqui. Ou talvez o pastor dizer: não, os membros não estão aqui. A melhor maneira, irmãos, é a gente buscar essa afeição a Deus. Quando eu falo de buscar essa afeição a Deus, é a gente amar tanto a Deus que a gente... o que a gente faz, aquilo que é contrário a Deus, isso entristece a gente. A gente não quer pecar para não desagradar a Deus. Fazer algumas coisas, irmãos, isso nos entristece porque entristece a Deus. Eu acho que essa é a melhor maneira, e por isso ele está dizendo: não entristeçais o Espírito. O cristão ele tem que ter esse sentimento de dizer assim: eu não quero pecar porque eu não quero entristecer o Espírito Santo. Eu posso até pecar, mas se eu pecar, eu vou ser acometido de tristeza. Porque a Bíblia lá em Hebreus fala assim que o Senhor nos disciplina, e essa disciplina causa uma tristeza, mas não é uma tristeza para ficarmos prostrados, é uma tristeza que produz fruto. É uma tristeza que nos faz levantar, não é uma tristeza que o pecado comete, né? As pessoas que vivem sob o domínio do pecado são pessoas tristes porque porque o pecado, o fruto do pecado é a tristeza. Mas a tristeza que é gerada em Deus é a tristeza que depois gera alegria, que nos levanta, que gera arrependimento, e por isso ele está dizendo: não entristeçais o Espírito Santo. Devemos viver de tão afeiçoados de Deus, de querer agradar a Deus, que o pecado vai causar tristeza e deve causar tristeza na nossa vida. Não entristeçais o Espírito de Deus, porque vocês foram selados por esse Espírito. Isso é a palavra de Deus, irmãos, para a nossa vida. Antes seres uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Nós que somos cristãos, irmãos, nós jamais podemos dizer que não vamos perdoar o outro. Sabe por quê? Porque maior pecado nós cometemos e fomos perdoados. Estamos aqui porque fomos perdoados. A nossa dívida era impagável. Então não temos outra alternativa senão também a exercitar o perdão. Eu digo exercitar o perdão porque perdão não é uma coisa que existe naturalmente em nós, mas é algo que Deus colocou em nós, e nós somos desafiados a todo instante a sermos também perdoadores, porque ao perdoarmos estamos nos lembrando: fui também perdoado. Fui também perdoado. Portanto, irmãos, nós fomos chamados para a santidade. E a Bíblia fala: não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com esse mundo. Esse é um chamado urgente para a igreja contemporânea. Um chamado à santidade disposta à dissolução, ou seja, contrária para aquilo que Cristo nos chamou. Não permitir, né, que a falta de santidade rompa com esse compromisso que nós temos, com esta bênção que recebemos, com essa graça que nós recebemos. E essa santificação, ela tem uma atitude, sim,
negativa, no sentido de nos despirmos do velho homem, deixarmos a velha natureza, os velhos comportamentos e agora nos revestirmos desse novo homem em Cristo Jesus. E é por isso que ele vai dar aqui alguns exemplos, não é taxativo, é apenas exemplificativo, no sentido de dizer, olha, não minta mais, mas, no entanto, fale também a verdade. É uma atitude também positiva também. Nós vivemos um tempo, irmãos, em que temos recebido tantas influências, mas nós precisamos, como igreja, nos levantar e não termos vergonha de dizer e termos uma identidade. Nós somos um povo que recebemos padrões, valores preciosos na nossa caminhada. Não precisamos ter vergonha, né? Porque talvez no mundo as pessoas elas possam dizer, olha, isso de ser fiel um ao outro, uma família fiel, isso é ridículo. Esse negócio de homem casa apenas com mulher, mulher com homem, isso é ridículo. Não, esse é o padrão que nós recebemos. E eu quero dizer, nós estamos assegurados pela Constituição, a liberdade religiosa, de ensinarmos a palavra na igreja, de ensinarmos a palavra aos nossos filhos. E aqui eu não estou dizendo que tem que existir um discurso de ódio. Isso é condenado, isso é perigoso, porque esse discurso de ódio é um problema. Mas dentro da nossa liberdade de expressão, nós podemos ensinar os nossos filhos, dizer, olha, esse é o caminho a seguir, essa é a vontade de Deus para a sua vida, siga esse caminho e você vai ser alguém abençoado. Não precisamos ter vergonha porque somos diferentes, porque Deus nos chamou para sermos um povo diferente, um povo separado, um povo distinto. Hoje todo mundo quer ser igual. Mas o Senhor nos deu valores preciosos e nós precisamos confiar na palavra de Deus. Eu entendo que na palavra existem coisas que precisam ser interpretadas. Mas existem coisas na palavra que são muito claras. Em que a palavra reprova e nós não podemos nos envergonhar naquilo que a Bíblia reprova. O Senhor tem nos chamado para ser santo. Fazer a vontade de Deus seja o nosso desejo, seja a nossa vontade, seja o nosso prazer. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus aplique essa palavra ao coração. Eu quero recomendar aos irmãos, eu sempre tenho feito isso, leia novamente esse texto, deixe que o Espírito Santo de Deus continue falando ao seu coração por intermédio dessa palavra. Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. A Tua palavra é muito rica, Senhor. A Tua palavra é preciosa. A Tua palavra nos santifica, Senhor. E nós te agradecemos pela Tua presença aqui neste lugar, Senhor. Continua falando à Tua igreja, Senhor. Continua ministrando, Senhor, à Tua igreja. Continua edificando a Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado pelo que o Senhor já fez, pela vocação que o Senhor nos deu. E agora, Senhor, nós queremos dizer, Senhor, nos ajuda pelo Teu Espírito Santo a viver em santidade, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu quero te pedir que pelo Teu Espírito Santo, o Senhor esteja lançando luz sobre a Tua igreja, Senhor. Esteja lançando luz sobre as nossas vidas. Esteja lançando luz sobre a nossa casa, Senhor, no nome de Jesus. Pois onde houver pecado, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor possa iluminar, Senhor. Porque onde há luz, as trevas são dissipadas. Pois nós entendemos, ó Senhor, que a Tua vontade, Deus, é vida para nós. Que a nossa alegria está em Deus. A Bíblia fala, Senhor, a Tua palavra nos fala que toda boa dádiva vem de Deus. Toda boa dádiva vem de Ti, Senhor. E nós queremos viver em Ti, Senhor. Abençoe a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado porque o Teu Santo Espírito nos fortalece a vivermos a Tua vontade, Senhor. E não é apenas um pesar, um peso, mas é um prazer, é uma alegria, Senhor, poder viver em Ti, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós abençoamos a Tua igreja, nós abençoamos o Teu povo, nós abençoamos as famílias, ó Deus. Nós abençoamos os nossos filhos em nome de Jesus, ó Pai. Nós abençoamos, Deus, a nossa nação neste momento, que vive um problema, Senhor, de pandemia, Senhor. Ó Deus, de tantos leitos, ó Deus, e pessoas, ó Deus, que estão doentes, ó Deus.
Visita, Senhor, os hospitais, visita os doentes, sara a nossa terra, Pai, em nome de Jesus. Visita, ó Deus, sara a nossa terra, nós te pedimos, em nome de Jesus, é que nós oramos e nós te agradecemos. Amém. Palavra de Deus para nós, para alertar o povo. Não podemos nos conformar. Somos realmente separados, povo de propriedade exclusiva de Deus. Não podemos estar vivendo o que o mundo está vivendo. Somos diferentes mesmo. Vamos fazer diferença. Não podemos ser influenciados, temos que influenciar. Somos conhecedores. Absorvemos isso aqui, a palavra de Deus, olha, que tem que estar guardado no nosso coração para não pecarmos contra Ele. O Espírito de Deus está conosco. Ele nos conduz, Ele nos guia. E nós precisamos estar com os olhos atentos e os ouvidos abertos para a voz do Senhor. E Ele falou a nós nessa noite. Chamou a atenção do povo dele. Fique esperto. Fique atento. Vamos adorar com mais um cântico. E logo em seguida, o pastor vai impetar a bênção. Esse cântico ele fala assim: quero beber dos teus rios, Senhor. Vamos colocar de pé. E que esse rio possa passar, nos limpar, irmãos, nos purificar cada vez mais. Amém? Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam e que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, abre o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Vamos dizer mais uma vez: existe um rio. Existe um rio, Senhor, que flui do seu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam e que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Que esse rio está neste lugar.
Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lave o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Recebam a benção e que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações e as vossas mentes no conhecimento de Deus e do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. 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 Cantem todos. Amém. 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 Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.